Oi, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Então, eu estou fazendo uma série de vídeos falando do processo quando eu comecei nessa minha jornada para sair do endividamento. Então, eu sempre falo da minha data inicial, a minha data mais importante, que mudou toda a minha vida. Foi dia 2/12 de 2019, onde eu comecei toda essa trajetória. E de lá para cá, eu já fiz muitos vídeos de como eu fiz para sair. E eu comecei a publicar, comecei a fazer os vídeos falando o que eu fiz, porque eu comecei a publicar cards escritos em 2020, o que eu ia fazendo. Hoje eu estou pegando esses cards, aquilo que eu escrevi, e falando como que foi na época, quando eu comecei toda essa minha jornada para sair do endividamento. E em 2020, 2021, 2022, 2023, e eu estou falando agora de 2024. Das fases que eu estava endividada, do processo de sair do endividamento, do processo de começar a realizar sonhos. E aí, hoje, nesse processo de sair do endividamento, de começar a realizar os sonhos, eu quero falar um pouquinho sobre a fé que move montanhas e a fé que faz eu continuar acreditando nesse meu sonho de mudança e passar para as pessoas para que elas possam realizar os seus sonhos através da educação financeira. Como eu tenho começado, desde quando eu comecei essa jornada, eu falo sempre um versículo da Bíblia. E hoje eu trouxe o versículo de Timóteo, capítulo 6, eu quero ler o versículo 9. Mas você pode ler do 7 até o 10 na sua Bíblia, fazer sua análise aí. Mas hoje eu vou falar o versículo 9 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9. O versículo 9, ele fala a seguinte questão: aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e vícios que precipitam os homens ao abismo, na ruína e na perdição. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens ao abismo da ruína e da perdição. Olha só esse versículo maravilhoso que a Bíblia vem falar. Nós almejamos muito o dinheiro, almejamos muito a ficar ricos e caímos na ruína nesse processo de almejar ficar rico. Qual é essa ruína que ela vem falar, a Bíblia? É o endividamento. O que você está nessa busca de ter uma vida melhor, na busca de ser feliz, de ter dinheiro para viajar, de ter dinheiro para ter um carro, de ter dinheiro para comprar uma casa, nessa busca de dinheiro para realizar seus sonhos, você acaba se perdendo e acaba se endividando de uma forma negativa, no qual você
perde todo o controle da sua vida e acaba se tornando uma pessoa infeliz porque você perdeu todo esse controle da sua vida, por causa que você buscou a riqueza ao invés da sua fé, ao invés de fazer as coisas da forma educada, da forma certa. E qual é essa forma certa, né, de fazer? Não é que a gente não seja rico, não é que a gente não possa almejar a Bíblia. Não, desculpa, gente, não é que a gente não possa almejar a riqueza, não é isso que a palavra de Deus vai dizer isso. É que você, da forma que você fez, que foi errada. E aí você caiu no abismo do endividamento, onde você vive sufocado e você vive de uma forma que eu só quero viver. Você vive e não consegue nem respirar porque você tem tanta dívida e a conta não fecha no mês e os credores estão direto te ligando, cobrando para que você pague suas dívidas. Nesse processo, né, nessa leitura, eu sempre procuro trazer um versículo que está relacionado ao meu processo que eu passei durante 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. E aí eu trouxe esse versículo porque ele vem falar do que eu publiquei. Eu fiz a seguinte publicação no dia 13 de janeiro de 2024. Nessas muitas idas e voltas de publicar, para falar para as pessoas sobre educação financeira, sobre esse processo que eu passei, e eu quero compartilhar esses processos que eu passei, e eu publiquei o seguinte texto, no dia 13 de janeiro de 2024. Já pensei muito em dinheiro, status e poder. Esses pensamentos durou por muito tempo. Depois descobri que foi implantada na minha cabeça por uma sociedade capitalista que visa massacrar o pobre e escravizar mentalmente. Quando eu descobri que o desejo de ser rica e ganhar muito dinheiro está ligado a um pensamento escravista, percebi que não era ficar rica que eu realmente queria, e sim ter uma vida digna, livre de prisões do consumismo desenfreado. Livre, mostrar para a sociedade uma realidade que não é o que eu queria para eu, mas uma realidade implantada na minha cabeça que me escravizava. Quando me dei conta disso, fiz o primeiro passo para mudar minha vida financeira, que me libertou de todas as correntes que me amarravam. Me perdoei. Após isso, fui para o segundo passo. Anotei todas as minhas dívidas no papel, no dia 2/12 de 2019. Lembra? Falei de uma data. É fundamental marcar uma data para ter foco. Eu tenho facilidade para mexer em planilhas no Excel, mas optei em um papel com uma caneta. Nesse papel coloquei todas as dívidas, pequenas e grandes, empréstimos, gasto com cartão de crédito, crédito pessoal, tudo que lembrava que devia. Naquele dia eu coloquei só as parcelas dos empréstimos. Não tinha colocado a soma total dos empréstimos. Então o valor que tinha chegado era mais ou menos o valor de R$10.000 em dívidas. Tenho essa publicação no YouTube. Depois descobri que precisava somar tudo e descobri que deveria somar todo, até as parcelas, e cheguei no valor de R$50.000 em dívidas. Eu fiquei chocada. Nossa, quanto que eu devia? Passei um tempo olhando para essa realidade e me perguntando o que eu iria fazer. Para se libertar das dívidas, é preciso saber o quanto se deve, ficar chocada, refletir se quer continuar assim, pensar na solução, pôr em prática. No início não será fácil,
Pegar todo o dinheiro e direcionar para pagar as dívidas não é fácil. A primeira coisa que eu pensei foi em desistir. Eu foquei porque tinha jurado para eu mesma que eu iria conseguir passar por esse desafio e depois estaria testemunhando o que fiz. Eu venci. Você pode vencer também. Lembra, a mudança é de fora para dentro. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Faça isso, coloque no papel toda a sua vida. Eu vou só corrigir isso daqui. Lembra? A mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu coloquei de fora, você tem que mudar fora para dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Fazer essa correção aqui nessa publicação que eu fiz, né? Então eu peguei e publiquei uma foto. O meu pai colecionava dinheiros antigos, né? Aí eu publiquei essa foto, até o Face me bloqueou por um tempo, porque eu não sabia que a gente não pode estar publicando foto de dinheiro por causa das pessoas que enganam as pessoas, né? E aí veio até uma pessoa, depois mandou uma mensagem, tu tá comprando esse dinheiro? Eu disse, não. Isso aqui foi o meu pai que deixou, colecionava dinheiros, o real, na época o real era inflação, então mudava, né? Cruzeiro, cruzado, né? Ele colecionava, então eu peguei e coloquei. Tirei essa foto e coloquei, né? Publiquei essa foto desse dinheiro que o papai colecionava, porque eu achei interessante. Eu disse, eu pensava muito em dinheiro, vou colocar uma foto de dinheiro. Nem sabia que eu não podia colocar uma foto de dinheiro. Acabei sendo punida um pouco pelo Facebook por causa disso. Então eu tenho que prestar mais atenção nas regras, né, que mudaram por causa das pessoas que enganam tanto a gente. Eles foram colocar algumas regras mais rígidas para ter segurança, para as pessoas não caírem em golpes. E tem muito golpe mesmo. Quando eu publiquei essa foto, foi esse pensamento que eu tinha, de que, como eu pensava muito de dinheiro, eu vou colocar uma foto de dinheiro. Eu queria mesmo ficar rica, eu queria mesmo sair do endividamento, eu queria mesmo... Eu só não sabia como. Como que eu poderia fazer? E o que eu poderia fazer? Nessas muitas buscas de o como, eu não tinha conhecimento, então eu sempre acreditei na educação, então eu sempre busquei educação. Eu sempre fiz muitos cursos, a mamãe que fala, tu fica fazendo um monte de curso, nem usa. Eu disse, eu uso. Eu uso todos os meus cursos que eu faço. E hoje eu uso ainda mais. E eu agradeço. Porque eu aprendi muita coisa e hoje eu coloco eles em práticas. Nenhum conhecimento que você adquire fica perdido. E é em várias instâncias. Você usa. As pessoas tolas, né? Como fala, tolo. Tolos são as pessoas que pensam que fazer cursos não é necessário. E é necessário, sim. A gente adquire muita informação, muito conhecimento em várias áreas. Vai abrindo sua mente, você vai aprendendo. E foi dessa forma que eu fui aprender a me educar. Foi através de um curso, que eu já falei desse curso, caro, que eu comprei. E a partir desse momento comecei a estudar ele, comecei a praticar e ele mudou a minha vida, porque foi lendo ele, aprendendo, entendendo todo o processo que eu deveria mudar, que eu mudei. E aí, quando eu falo, quando você começa nesse processo inicial, você realmente você quer desistir. Porque eu não tirei foto na época que a gente começou, né? Acabei me esquecendo. Mas eu me lembro quando foi em dezembro, nós pegamos, no dia 2/12 de 2019 mesmo, nós pegamos o nosso 10º, em dezembro mesmo, lá pra frente, quando que saiu os 10º, a metade do meu 10º, o 10º do meu marido todo, o meu pagamento do mês, o pagamento dele do mês, jogamos na cama e falamos assim, nossa, meu Deus, tudo isso a gente vai jogar para pagar as dívidas. Olha só o quanto a gente é manipulado pela sociedade capitalista a ficar gastando nosso dinheiro.
pegar emprestado para dar horrores de juros para o banco, porque quando a gente pega emprestado a gente paga o dobro ou mais do dobro, dependendo da sua dívida e o tempo que você coloca, que eu já paguei. Meu marido que fala, você comprou uma cama que eu comprei ela financiada, você compraria 3 camas, e é verdade. Essa cama, eu paguei ela, dava para comprar 3 camas se fosse à vista. E eu comecei a pensar em todo esse processo. Eu disse, rapaz, é verdade. É só esperar um pouco. É só esperar um pouco que dá para comprar tudo à vista com desconto, ao invés de estar pagando um preço. Olha o tempo que eu paguei 3 camas. E esse valor, em vez de eu ter juntado e conseguiria juros para mim, em vez de estar pagando juros, eu ia estar ganhando esses juros, eu acabei pagando para os bancos, para outras pessoas, né? Esses juros. Então, tudo isso foi um processo de educação. Um processo de educação na fé, na minha fé católica, que eu acredito na nossa fé católica. Um processo de educação profissional, de educação para a vida, de educação financeira, para que eu pudesse mudar. E a primeira coisa que eu sempre falo, mais importante que fez eu mudar, foi me perdoar por todo esse processo. Porque eu sempre me culpava. E a partir do momento que eu sempre me culpava, eu não conseguia ir para frente. E quando eu consegui ir para frente, eu fiz isso. Eu anotei tudo que eu estava em dívida. Inicialmente, eu inocentemente não sabia. Coloquei só as parcelas atuais daquilo que eu tinha. Cheguei no valor de 10 mil. Depois, continuando estudando, eu aprendi que não. Você tem que somar todo o valor que você tem financiado em parcelas, mais as contas que você tem no mês, e aí você coloca lá. E aí você chega no valor real de quanto você deve. E eu cheguei nesse valor de 50 mil reais. Nossa, eu sei que tem muita gente que tem mais, deve muito mais do que eu. Mas assim, pra mim, que é uma pessoa de baixa renda, com um salário que é um salário mínimo e meio, do meu marido também, 2 salários, tem uma dívida de 50 mil, fora as coisas que a gente tem em casa, é muito, pesa no orçamento de casa. Então eu comecei a olhar para essa minha realidade e falar, não, eu não vou ser mais escravizada pelo poder do capitalismo, pelo poder de comprar desenfreadamente, não. Mesmo porque a gente compra, a gente não usa tudo que a gente compra. Então eu comecei a pensar nessas coisas de não comprar mais por impulso. Eu sempre fui muito impulsiva. Então não comprar mais por impulso. Começar a pensar, eu vou utilizar, eu vou utilizar, eu vou utilizar. Eu realmente preciso? Eu realmente preciso? Eu realmente preciso? Eu posso esperar? Eu posso esperar? Eu posso esperar? Então eu comecei a fazer essas perguntas. E aí nesse processo de estudar, buscando informações, e tem muitas informações gratuitas, tem muita gente que fala sobre educação, nos próprios bancos tem lá informações gratuitas sobre educação financeira, vídeos, podcasts, tem PDFs que você pode ler. Nesse processo de buscar sobre educação financeira, eu li lá uma frase do especialista, que ele falou, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E aí eu comecei a analisar, é verdade, não é o quanto eu ganho, mas é o quanto eu gasto. E como eu gasto 50 mil, eu ganho 3 mil e gasto 5, realmente eu vou continuar endividada. E aí eu comecei a praticar essa frase. Não é o quanto que eu ganho, mas é o quanto que eu gasto. Eu comprei um carro financiado, as parcelas eram maior do que que cabia no meu bolso. E toda vez nos deixava cada vez mais endividada. Por isso que atrasava. Eu atrasava as parcelas. Por quê? Eu comprei mais do que eu ganho. E aí não dava mesmo, sempre ficava no vermelho. Aí, mas pra quê, né? Porque não, eu queria um carro, porque é necessário um carro, porque
Porque sim, porque não, andar nos ônibus lotados, imprensado. Quase uma vez eu quase quebro o meu braço na porta, que eu fiquei na porta do ônibus lotado, quase quebra meu braço. Aí, não, eu quero um carro. Mas eu não pensei, e as pessoas já tinham me falado, o carro é uma família. Porque se você compra financiado, tem as parcelas mensais, o tempo que você leva, eu comprava um carro 60 meses, 36, 40, né? 36, 4 anos. E aí, primeiro bacana, o segundo já ia mais arrastado, no terceiro já não dava. Então, assim, são coisas que eu comecei a analisar. Cara, eu não preciso disso agora. Dá para aguentar, dá para andar de ônibus ainda mais, dá para andar a pé ainda mais, dá para andar de bicicleta ainda mais. E aí começou a bombar, porque os taxistas eram muito caros, né? Então a gente só dava de táxi mesmo raramente, porque era muito caro o valor de um táxi. A gente se preparava mesmo para pagar, que era R$ 100 daqui pro centro. Então, e aí bombou os carros pelos aplicativos. Pronto, tem os aplicativos agora que as viagens são mais em conta, cabe no bolso. Então vamos aí. Enquanto a gente puder, vamos lá. E assim a gente foi fazendo. E aí eu falo sempre assim, né? Já pensei muito em dinheiro, pensei muito. A partir do momento que eu comecei a parar de pensar no dinheiro que a Bíblia fala, de você pensar em ficar rico, 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 rico. Não, eu quero ficar rico, porque rico eu posso viajar, eu posso fazer o que eu quero, posso. Aí a gente se perde no meio desse caminho. E aí quando eu comecei, pá, é verdade. Não preciso ficar rico. Se eu ficar rica, beleza, tudo bem, mas eu não preciso fazer disso a minha filosofia de vida, no qual eu possa acabar sendo destruída por ela. Mas eu posso fazer ela da forma correta, da forma digna, onde esse processo, licitamente, vai chegar até lá, sem passar por cima de ninguém, sendo correta, digna, fazendo as coisas da forma mais digna possível. E aí você vai chegar lá nesse processo, sim, porque Deus quer todo mundo feliz, sim, todo mundo bem. E Ele vai te abençoar, sim. Você vai chegar nesse processo de riqueza, sim. Você vai ser rica, sim. Mas você precisa entender esse processo. Você precisa fazer de uma forma digna, na qual ninguém vai poder apontar o dedo para você e dizer, ela é rica porque ela roubou. Não. Ela é rica porque ela ficou passando em cima das pessoas. Ela é rica porque ela enganou as pessoas. Não. Quando as pessoas olharem para você, vai dizer assim, você merece isso, porque eu conheço toda a sua trajetória de vida e eu vi o quanto você fez para chegar aí. E você foi merecedora disso e Deus te abençoou por isso. E você vai ver quando as pessoas chegam e te agradecem. Quando as pessoas chegam e olham para você e te agradecem. É uma satisfação imensa quando você faz todo esse processo dignamente para chegar lá. E hoje, como eu não penso mais no dinheiro, já pensei muito em dinheiro e hoje eu não penso mais no dinheiro dessa forma como eu pensava. E hoje, vou falar uma coisa para você, eu me sinto uma pessoa rica. Eu não tenho uma conta, eu não tenho 1 milhão na minha conta, eu não tenho dinheiro na minha conta para dizer que eu sou rica. Não sou rica para a sociedade, mas eu sou rica porque eu tenho uma família feliz, eu tenho uma vida feliz, e eu vivo de acordo com a minha filosofia, que é ser feliz com a minha família. E eu vejo que existe coisas que não é os objetos que fazem você feliz. Tanto que as pessoas que chegam lá, que são ricas, que têm tudo, e muitas pessoas que têm tudo, que são ricas, acabam se matando. Então, falta algo. A gente pode enriquecer, sim, com todo esse processo.
Você tem que fazer essa felicidade ser contínua, não só em relação ao dinheiro, mas em tudo na sua vida. Esse processo de felicidade. Então, é isso que eu quero passar para você, para que você melhore toda a sua trajetória, para que você não possa se perder no meio do caminho. Porque antes de chegar nesse pensamento, eu me perdi muito no meio do caminho. Muitas vezes eu me perdi nesse processo de busca, de deixar de ser uma pessoa endividada. Nessa busca de, eu quero dinheiro, porque só o dinheiro vai resolver meus problemas. E não é verdade, só o dinheiro não resolve seus problemas. Uma vez eu conversando com meu colega, que agora ele passou nos bombeiros, ele está para lá nesse processo. Hoje começou a formação dele de cadete. E a gente conversando em muitas dessas coisas sobre dinheiro, eu perguntei dele, o que você prefere, dinheiro ou amizade? Ele falou dinheiro. Eu olhei para ele e falei, eu prefiro a amizade. Porque as pessoas vão fazer as coisas para você sim, com dinheiro. Você vai pagar para as pessoas. Mas se você prestar atenção como é as pessoas fazerem por amizade ao invés do dinheiro, e você consegue ter as coisas pela amizade, é muito diferente. E você fica saudável muito melhor do que pelo dinheiro. Não é a questão que você não possa buscar. Deus jamais falou que você não pode ser rico. Você pode, você só não pode se perder nesse processo. Não se perca nesse processo. Se ache nesse processo e você vai encontrar a estabilidade financeira necessária para a sua vida. Porque a gente precisa sim, até mesmo para ajudar as pessoas que a gente quer ajudar tanto. A gente precisa para as causas sociais, de patrocinadores. A gente precisa ajudar as ONGs que fazem trabalhos maravilhosos. A gente precisa ajudar muitas pessoas a encontrar esse caminho. Então, para a gente ajudar, a gente precisa ter dinheiro, sim, para ajudar as pessoas, porque não dá para ajudar todo mundo. Mas cada pessoa tendo um pouco e ajudando, e as pessoas que são ricas ajudando, e esse ano eu tinha uma visão distorcida das pessoas ricas, mas é porque só mostrava as pessoas mal ricas, que enriqueceram através de ilicitamente, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas que são ricas, e hoje a gente tem as redes sociais que mostram isso, o quanto elas usam o seu dinheiro para ajudar as pessoas, o quanto elas ajudam, elas são famosas, elas ajudam o seu dinheiro para ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. Quando eu entendi esse processo, eu posso ficar rica e continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar muitas pessoas. Eu preciso ajudar nessas causas sociais que eu gosto muito, que eu sou envolvida. A gente precisa ajudar em várias outras coisas, né? Não só nas causas sociais, mas também em felicidade com as pessoas. Isso é muito maravilhoso, é muito gratificante. Mas quando a gente para de correr atrás do dinheiro de uma forma desenfreada, a gente percebe a forma correta de a gente seguir nossa vida dignamente, no caminho certo e prosseguindo. Eu quero falar também nesse processo que eu publiquei, também tem outra publicação assim, que eu falo no dia 14 de janeiro de 2024. Eu também publiquei o seguinte texto, né? Eu quero comentar nesse processo de mudança da minha vida, de parar de pensar tanto só em dinheiro e começar um processo novo. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso em 2024, lá em 2024, quando foi dia 14, foi dia 13 de janeiro, aí dia 14 eu publiquei esse outro texto aqui que fala: não existe a forma errada de começar. Só comece do jeito que você sabe, o importante é começar. Eu comecei da forma mais simples para mim.
do jeito que eu sabia que ia conseguir. Me organizei, começando com perdão, depois escrevendo todas as dívidas numa folha de papel. E o próximo passo foi a frase de foco. Porque escrever uma frase de foco. Por que escrever uma frase de foco? Porque quando eu pensasse em desistir, eu ia lembrar da frase do meu objetivo, que me comprometi comigo mesma e iria continuar firme até chegar à minha meta, que era sair do endividamento e mudar toda a minha vida. Falo, era, porque minha frase de foco mudou, agora que sou uma mulher livre de endividamento. Minha frase de foco em 2/12 de 2019 era: eu, a Ieda, me comprometo em sair das dívidas e me comprometo com o meu sucesso. Quando pensava em desistir, lembrava da palavra sucesso e pensava na minha frase de comprometimento e continuava a focar em pagar as dívidas. Vou falar para você, não é fácil. Pegar todo o seu dinheiro, seu salário do mês, seu 13º, suas férias, suas e de seu marido e direcionar para pagar a dívida é uma dor imensa. Nós pensávamos em desistir, mas lembrávamos do nosso objetivo, da nossa meta, sair do endividamento, ser livre do endividamento. O foco, o desejo de mudança era mais forte e focamos. Teve uma vez que pegamos nossas férias, 13º, salário do mês, jogamos na cama e olhamos para eles e falamos: nossa, quanto dinheiro vamos dar aos juros, dar de juros e multas dos bancos? Quanto dinheiro vamos jogar aos bancos, às dívidas? Que pena, mas vamos mudar nossa realidade. Isso era em dezembro de 2019. Foi difícil ver tanto dinheiro jogado nos bancos e as dívidas desenfreadas, mas foi um santo remédio que nos curou. Hoje o dinheiro das férias, do 13º, do mês são usados para investimentos. Hoje emprestamos para os bancos, hoje somos nós que ditamos o que fazer. Somos livres de endividamento, somos felizes, somos prósperos. Minha frase de foco hoje é liberdade financeira. Mudar todo o seu foco. Trabalhar porque gosto, não porque preciso, mas ser livre de endividamento já te dá esse passo. No dia 2/1 de 2024, fiz uma publicação e um print de investimento. Eu fiz lá, falando de 2024, sobre isso, né? Isso aqui foi o que eu publiquei, que eu falei há pouco sobre isso, né? Sobre o que eu fiz quando eu estava pensando em dinheiro e quando eu comecei esse processo. Então, quando foi no dia 15 de janeiro de 2024, eu fiz esse seguinte texto, né? Esse seguinte foco. Agora percebi que preciso de ajuda das pessoas que sempre me ajudaram, como minha mãe e as pessoas que gostam de mim. Quando eu caí na minha realidade dura, comecei a perceber ao meu redor o que é mais importante para mim e, consequentemente, para minha família e as pessoas que sempre te ajudaram. Eu sempre fui muito ajudada e por isso eu quero ajudar as pessoas. É uma forma de retribuir tudo que tenho hoje e o que me faz feliz e estável. Nessa caminhada, quando me perdoei, anotei todas as dívidas no papel, fiz uma frase de foco, fui para o próximo passo, fiz um empréstimo consignado. Como eu estava tão endividada e não teria como ajudar no Natal de 2019, analisei minha situação e percebi que um empréstimo consignado ia me dar um norte. Então fui a uma dessas agendas de empréstimos e fiz um empréstimo consignado. Na época eu consegui ainda o valor de R$ 2.999 com os descontos dos impostos, que ainda se paga para o governo. Além de pagar juros nos bancos, ainda tem os impostos que se paga por emprestar. Percebe como se paga de dinheiro para os outros? Isso que faz você ficar endividada. Enfim, eu peguei esse empréstimo e paguei dívidas menores para poder sobrar dinheiro para fazer uma ceia de Natal.
Esse empréstimo fez eu me equilibrar. Foi o meu ponto de partida para começar a quitar as dívidas. Dali em diante não fiz mais nenhuma dívida e todo o dinheiro que eu pegava, quitava uma parcela, um cartão, um cheque especial, pequenas dívidas ao redor. Fui zerando até ficar só com o empréstimo do banco que estava parcelados. Esse percurso durou o ano de 2020 todo. No final de 2020 já estava quase livre de todas as dívidas. Por ter feito isso, conseguimos ter umas férias ótimas, pagando toda a vista. Tudo isso eu consegui por causa da minha família que me ajudou a embarcar nessa jornada. Eu sou muito grata por ter uma família muito abençoada que sempre me apoia. Posso dizer que o ano de 2020 foi um ano bom para minha família, pois a pandemia ajudou-nos a economizar e pagar dívidas, um mal que veio para o bem. Digo que se você quer mudar sua realidade financeira e tiver uma oportunidade de fazer um empréstimo consignado que tem juros menores, pegue, direcione para pagar. Então, essa publicação que eu fiz é um pouco do que eu comentei aqui sobre em pensar no dinheiro. Quando eu fiz isso, que eu gosto de ajudar as pessoas, eu comentei sobre isso. Foi o que eu falei aqui inicialmente, né? E a outra forma, quando eu falei assim, não é para pegar emprestado, mas se você está nessa jornada de se libertar das dívidas, e para você começar, você precisa pegar esse empréstimo consignado, você pega, mas você direcionou. Foi isso que eu fiz. Como eu não tinha uma outra solução, eu emprestei do banco, direcionei, e a partir daquele momento, aquilo foi o meu ponto de partida para equilibrar minhas dívidas. Foi a solução emergencial que eu pensei naquele momento, direcionei, não comprei roupa nova, não para ninguém, a gente ficou ali, né? E foi meu ponto de partida. E aí, como eu já falei no vídeo de 2020, fui pagando as dívidas. 2024, isso aqui eu já estava com uma outra realidade. 2024 eu já estava só investindo dinheiro mesmo, que foi o que a gente fez, só investiu dinheiro. 2020 foi um ano só de investir dinheiro. Só investir, só investir, só investir. 2024. E vamos falar mais essa publicação aqui porque tem a ver com o que eu estou falando, né? Quando comecei a estudar sobre finanças, li a seguinte mensagem: não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Essa fase abriu meus olhos para parar de gastar desenfreada. Análise foi realmente não é o quanto eu ganho, e sim o quanto eu gasto, que me faz pensar porque ainda não fiquei rica, e o quanto eu gastei e paguei de juros e multas para os bancos. Por isso os bancos são ricos. É uma ideia implantada em sua mente que te escraviza a ficar endividado o tempo todo. Daí vem a resposta para mudar. O coach José Roberto, ele fala a seguinte frase: é do veneno que tira o antídoto. Realmente, é da própria situação que se vive que tira a solução. Foi de onde eu tirei a solução para resolver o meu problema, que era o endividamento. A resolução do problema foi perdoar-me, anotar minha dívida no papel, escrever uma frase de foco, pegar um empréstimo consignado e não fazer mais dívidas. Não fazer mais dívidas desenfreadas, desnecessárias, que não contribuem para o meu crescimento e da minha família. Troquei a palavra dívida, endividamento por planejamento. Planejar o que vou comprar. Fora as contas mensais, elas não são dívidas, são necessárias para a sua sobrevivência, então você só controla elas. Foi o que eu fiz. Controlei numa folha de papel tudo o que eu pago anualmente, mensal,
como IPTU, água, luz, telefone, internet, etc. Alimentação, lazer, igreja, tudo que me faz bem e eu posso pagar sem prejudicar a minha vida financeira. Coloquei no papel o que atrapalhava meu orçamento mensal, desperdício de alimentação, roupas e calçados, sem necessidade de comprar. Compras variadas que não contribuem em nada. Cada um vai definir o que é importante para você viver. Diga uma coisa, quando começa, vai ter que cortar tudo e deixar só as coisas principais que não são possíveis cortar, como alimentação, água, luz. As outras coisas como lazer, Netflix e outros terão que vir depois. Só no início, depois que você se organizar e você começa a curtir. Foi o que eu fiz, cortei tudo mesmo. Andei só de ônibus, andei a pé, fora que no Covid que comecei, foi o início da pandemia, do Covid-19, e usei isso ao meu favor. Não podemos gastar mesmo? Você que vai definir quais são as suas prioridades, quais são a sua importância, o que é importante para você, o que não é, o que você consegue viver, o que você não consegue viver. Então, assim, eu comentei muito, eu já comentei também sobre isso, por isso que eu quis ler esse texto, porque eu estava comentando inicialmente, logo no início do vídeo, sobre essa situação, e foi isso que eu fiz, eu mudei, eu emprestei. Inicialmente, gente, não tem jeito, você vai ter que cortar sim seus gastos, se você quer viver, ou então você vai ter que trabalhar mais para pagar. Mas aí, como começa a frase aqui, não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Aí você vai trabalhar mais, vai gastar mais, não vai mudar, sua situação vai continuar na mesma ou pior, porque quanto mais você ganha, mais você quer gastar. Então você vai ter que ter esse controle para que você possa realmente mudar sua situação financeira. E é só você que vai mudar. Ninguém mais vai mudar por você. Essa publicação eu fiz no dia 16 de janeiro de 2024. Eu tinha voltado a publicar e eu publiquei essa seguinte publicação, né? Então, isso foi que fez eu mudar. Eu mudei mesmo e o ano de 2024 foi um ano que eu só dediquei para investimentos, para realizar sonhos. Foi um ano que a gente ficou mesmo só, não, vamos economizar, porque qual era o foco de 2024? Como eu falei no vídeo passado, quando dia 1º de janeiro de 2024, eu pensei que a gente ia morrer no carro de aplicativo. Aí no outro dia eu falei, quando chegou em casa eu disse, vamos cortar tudo, vamos só comprar as coisas que é necessário para nossa sobrevivência no mês, vamos pegar todo o nosso dinheiro e investir para a gente comprar um carro no final do ano, porque não dá mais para ficar nessa situação de arriscar nossas vidas ou de ficar ouvindo as pessoas só porque o valor é baixo e a gente tem que estar ouvindo os motoristas de aplicativo serem ignorantes. Não são todos, né? Mas tem algumas pessoas, isso é em todas as profissões, infelizmente. Mas assim, para mim foi a gota d'água em relação à condução. E nós focamos nisso, é foco. Foco é o que? É objetivo. O que é objetivo, né? As pessoas que não entendem mais. É você pegar, eu quero comprar uma casa. Como é que você vai comprar uma casa? Você tem dinheiro agora? Ah, eu vou pegar um empréstimo. Tá, tudo bem. Mas não é melhor... Quanto é uma casa? Quanto é um terreno? Não é melhor? Quanto você ganha? Não é melhor você fazer um cálculo? Nesse cálculo, você economizando para comprar aquela casa, digamos que você vai comprar um terreno, que foi o nosso caso. Esse terreno custa 11 mil. Quanto que eu ganho? Quanto tempo eu demoro para juntar esses 11 mil até eu conseguir para comprar o terreno? Não é melhor você fazer assim? Aí fala, ah, não, quero agora. É sua.
a decisão é sua, é só você que pode mudar a sua realidade de vida. Eu não posso mudar para você e ninguém mais pode mudar para você. Só você pode mudar, ninguém mais pode mudar por você. Ninguém vai ter o controle, só você vai se controlar. Só você decide. Só você decide o que é prioridade para você. Só você decide o que vai ser melhor para você. Só você decide aquilo que você não consegue viver. É só você. Eu não posso mudar você, mas você pode se mudar, como ninguém me mudou. Eu me mudei, porque a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. É de dentro para fora. A partir do momento que eu decidi, 2/12/2019, eu mudei. E a minha realidade é totalmente outra. Isso aqui foi o que eu estava pensando e passando em 2024. Ainda tem muito mais coisas que foi feito em 2024 até chegar agora, que tem muitas outras coisas que eu quero falar para vocês. Então é um pouquinho do pensamento no dinheiro. A partir do momento que eu parei de pensar no dinheiro, em ser rica e trabalhar a minha vida em busca, não da riqueza, mas daquilo que ia fazer bem para mim e para minha família, a gente começou esse processo de riqueza, não de dinheiro, mas de riquezas, de ser feliz compartilhadamente com a sua família e realizando seus sonhos. E eu falo isso para você. Pare de ser escravo do capitalismo. Pare de ser escravo do capitalismo. Pare de ser escravo do consumismo. Pare de ser escravo desse consumismo. Não é que é para você ser rico, não é ruim. Não é ruim ser rico. É bom, porque você vai ajudar muita gente, você se tornar uma pessoa rica. E se você tiver um pensamento de ajudar. Agora, se você tiver outro pensamento, que são pessoas e pessoas e pessoas. E o meu pensamento hoje, eu me sinto uma pessoa rica. Não sou rica em dinheiro, mas eu sou rica em muitas outras coisas. E eu perguntando para o meu afilhado, essas pessoas pensam que a gente está nadando no dinheiro, né? A gente faz sacrifícios para a gente ter aquilo que a gente quer. A gente se organiza ali, deixa investido porque a gente quer algo que vai ser bem melhor do que uma coisinha ali que é passageira. E essa outra coisa maior vai ser para sempre. E o meu afilhado falou assim para mim: madrinha, desde quando eu me lembro, para mim, vocês sempre foram ricos. Aí eu olhei assim para ele: é porque a gente se organiza. A gente não fica fazendo extravagância. Aí eu olho assim para ele: você tá vendo meu cabelo? Eu não penteio meu cabelo, eu não me arrumo, eu não vou no salão, né? Eu não tenho roupa de marca. Aí ela: mas... Eu disse: tu não vê que o pessoal vive se arrumando? Ele falou: é os pobres que fazem isso, o pessoal rico não fica se mostrando assim, não. Eu comecei a rir para ele, é verdade. Mas eu nunca demonstrei isso. Apenas a gente... eu posso andar de ônibus, eu posso ir para o trabalho, continuo indo para o meu trabalho de ônibus. O pessoal fala: mas tu tem carro? Eu disse: mano, vou falar uma coisa para você. O pessoal vive reclamando porque lá no trabalho o estacionamento é pequeno. Vive reclamando que vive batendo o carro, não tem estacionamento. Aí tu vai, tu dá uma volta, aí tu se estressa. Eu vou aqui, ó, é pertinho o meu trabalho. Vou aqui de ônibus, pego, dá nem 10 minutos. Quando eu não tô enrolando muito, eu pego ele, eu só vou sentada, pego ele vazio. Quando eu enrolo muito, eu tenho que pegar o primeiro sempre vai lotado. Eu espero sempre o segundo ou o terceiro passar. Leva no máximo 10 minutos, porque ele vai parando nas paradas. E na volta eu venho caminhando com meu marido, praticando uma atividade física, a caminhada, fazendo com que o meu corpo continue em atividade física para nutrir e para me deixar mais saudável. Ao invés de eu ficar escrava do dinheiro, querer mostrar para os outros que eu sou rica
ficar endividada, compra carro, compra casa, compra moto, compra ir e gastar com roupa cara de marca, compro todo ano comprando celular novo, o iPhone, né, que o pessoal tem. Eu fui ver, né, em relação ao iPhone, eu disse, mas o iPhone é só a foto, as outras coisas eu que tenho, várias coisas. Eu tenho que mexer nos aplicativos e eu não posso. Ele não vai me dar essa oportunidade só para ter, ela tem um iPhone legal. Não quero ser legal, não. Eu quero ser feliz, eu quero viver com a minha família bem. E ser feliz e viver com a minha bem não vai me ditar as regras no consumismo e no escravismo do capitalismo. Mas viver bem eu vou ditar minhas regras e eu vou ditar o que eu quero para minha vida, não sendo escrava do dinheiro, como vem a Bíblia falar para você. E você vai ver que vai ser uma coisa natural e você vai conseguir ser feliz e realizar seus sonhos.